Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a quarta rodada das Copas Sul-Americana e Libertadores. Tá esquisito, né? 2025 tá esquisito para os brasileiros. Muito esquisito. Por exemplo, hoje não teríamos nenhum classificado na Sul-Americana para as oitavas de final. Talvez tenhamos, talvez tivéssemos times vindo da Libertadores. Mas pela Sul-Americana, hoje não tem nenhum time classificado, já que se classifica só um. Na Libertadores, temos três times que são líderes, mas apenas um time, na verdade, tranquilão, que é o Palmeiras. A atuação dos brasileiros nessas competições não estão boas. Não está. O Brasil, por anos aí, vem dominando essas competições, né? Principalmente a Libertadores, mas 2025 a coisa tá estranha. A coisa. E aí é um ponto para se analisar. Não dá para se analisar num vídeo de 20 minutos, tá? Teria que ser um vídeo específico. E aqui a gente vai fazer um resumo do que foi a rodada. A América do Sul melhorou, os times brasileiros pioraram. A gente tem que fazer uma avaliação. Se foram os outros que melhoraram ou se foi o brasileiro que caiu. O que o treinador do Cruzeiro falou é verdade? O Cruzeiro não queria estar jogando essa competição, queria estar jogando a Libertadores? Sim. É, alguns times aqui no Brasil não têm a menor vontade de jogar a Sul-Americana. Joga, porque é o dinheiro que vai entrar, mas atrapalha. Não tem nenhuma vontade, apesar de o campeão da Sul-Americana ir direto para a próxima Libertadores, dar um dinheirinho, mas tem times brasileiros que não têm a menor vontade. Só não falam. O treinador do Cruzeiro teve, dentro de um contexto que foi esse, né? Que ele disse que o Cruzeiro não queria estar jogando essa competição. O Cruzeiro queria estar jogando a Libertadores. E vão trabalhar para não jogar mais a Sul-Americana. Só querem jogar a Libertadores. É isso. Mas mesmo assim, tem alguns times que não gostam de jogar a Sul-Americana. Imagina o time que sai da Libertadores e cai na Sul-Americana. Não quer jogar a Sul-Americana. Você imagina times que podem acontecer. Eu vou te citar dois. Botafogo e Flamengo podem ser eliminados na fase de grupos e cair na Sul-Americana. Tu acha mesmo que Botafogo e Flamengo vão jogar a Sul-Americana para ganhar? Não vão. Botafogo e Flamengo, se forem eliminados, vão focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Mundial para os brasileiros é participação, né? Mundial para Botafogo, Flamengo, até o Palmeiras que está muito bem, é o melhor time nesse momento, e o Fluminense só vai participar para ganhar uma prata. Conquista não dá. Se conseguir passar para as oitavas de final vai ser muito. Mas hoje o único time que teria algum tipo de condição de passar para as oitavas seria o Palmeiras. Flamengo, Botafogo, Fluminense, chance zero. Zero. Zero de passar. Então, cara, a situação brasileira nos campeonatos sul-americanos tá estranha. E eu vou te dizer mais. A participação brasileira na Sul-Americana e na Libertadores, na minha opinião, está quase chegando ao vergonhoso. Está quase chegando ao vergonhoso. Bom, vamos dar uma passada rápida aqui nos resultados e na classificação e nas probabilidades. Então eu peço a você, meu amigo torcedor,
brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com seu frango todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos aqui rápido, para não perder muito tempo. Vamos aqui pela Libertadores. Os resultados da Libertadores depois da classificação e as probabilidades. Rodada de número 4. Tivemos o São Paulo vencendo fora de casa o Alianza Lima. Grande resultado do São Paulo. São Paulo é um dos brasileiros que está bem na Libertadores e não falavam. Ninguém falava do São Paulo para a Libertadores. O São Paulo é um dos times que está representando o Brasil, né? Então, São Paulo vence o Alianza Lima por 2-0 e está bem, a gente vai ver na classificação na Libertadores, é um fortíssimo candidato, né, às oitavas de final. Tivemos o Botafogo ganhando do Carabobo aos trancos e barrancos na sorte, sem jogar nada. Botafogo vence o Carabobo aos trancos e barrancos, mas sem jogar nada. Mas venceu. O importante era vencer e venceu. O Fortaleza aplica uma goleada, o Fortaleza se recuperando, aplica uma goleada no Colo-Colo e está na briga por uma vaga nas oitavas de final. O Bahia perde para o Nacional em casa, o mesmo Nacional que meteu 3-0 no Internacional e acabou ficando empate entre 3-3. O mesmo Nacional que estava quase eliminado entrou na briga. Esse grupo do Bahia, ao final da quarta rodada, poderia estar Bahia e Internacional tranquilos. Agora, Bahia e Internacional correm um risco de ser eliminados os dois. Então, uma derrota doída do Bahia em casa para o Nacional. Mas foi merecido a derrota do Bahia. Tivemos o Palmeiras, o melhor time da Libertadores, ganhando do Cerro Porteño de 2-0. Normal. Pelo menos temos um representante mesmo do futebol brasileiro. Palmeiras não faz um futebol bonito, mas nesse momento ninguém espera futebol bonito do Palmeiras como nunca teve, mas no futebol eficiente. Pelo menos um. Junto com o São Paulo ali que está representando também. Então, grande resultado do Palmeiras, graças a Deus. Tivemos o Flamengo empatando fora de casa contra o Central Córdoba. O Flamengo não conseguiu, o Flamengo de milhões não conseguiu ganhar do Central Córdoba. Perdeu em casa e empatou lá, jogando mal. Flamengo junto com o Botafogo são duas decepções da Libertadores. São dois times que correm riscos sérios e diretos de serem eliminados na fase de grupos. Tivemos o Internacional perdendo para o Atlético Nacional por 3-1 fora de casa. Internacional, outra vergonha. Internacional se junta a Flamengo e Botafogo como vergonha na Libertadores. E mais. Internacional e Bahia, que estão no mesmo grupo, podem se matar na última rodada e nenhum dos dois classificar. Então, tivemos uma, duas, três, quatro. Tivemos 4 times brasileiros vencendo, um empatando e 2 perdendo. Os 2 que perderam foram Bahia e Internacional, justamente do mesmo grupo. Os 2 brasileiros que estão no mesmo grupo perderam
Embolaram a porra toda. Se tivessem vencido, dificilmente os dois não iriam se classificar. Perdendo os dois na quarta rodada. Tá tudo embolado. Tudo embolado. Então, dos 7 times, 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Se você olhar por este número, a rodada não foi ruim para os brasileiros. 7 times, apenas 2 derrotas. Você olhar assim, não foi ruim. Então, em relação a resultado, foi ruim. Em relação ao resultado, não foi ruim para os brasileiros na Libertadores. 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Em relação ao resultado, eu destaco aqui a goleada do Fortaleza em casa pelo Colo-Colo, em cima do Colo-Colo. Tivemos 3 times vencendo fora, São Paulo, Botafogo e Palmeiras. Os 3 venceram fora de casa, né? Mas é óbvio que eu vou colocar 2 destaques: a goleada do Fortaleza, boa recuperação do Fortaleza, e os 100% do Palmeiras. Então, para mim, esses são os destaques. E a decepção. Bom, se a gente for falar em futebol praticado, a gente vai falar de Botafogo, Flamengo e Internacional. São decepções. A torcida do Bahia entrou no meu canal, falou que o Atlético Nacional, que jogou contra o Bahia ganhou, que o Atlético Nacional era fraco. Eu quero ver o que, é que o Bahia vai fazer agora lá. Porque se o Bahia perder para o Atlético lá, que é o próximo jogo, o Bahia pode se complicar e de repente cair até para a última colocação. Para a terceira colocação, vai ver ali. Quero ver agora. Torcida roncou, olha lá, o Internacional é fraco, caralho. Ah, isso, aquilo outro. Esse Atlético é fraco, coisa e tal. E aí? Próximo jogo do Bahia lá contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional está um ponto atrás. A situação do Bahia, apesar de ser líder, se complicou. Porque o Bahia tem 2 jogos fora. Então vamos lá. Então os destaques para mim é o Fortaleza e o Palmeiras. E a decepção para mim, cara, para mim as decepções, apesar do Botafogo ter vencido, o Botafogo não jogou nada, tá? Mas venceu. O Flamengo também não jogou nada e empatou. Outra decepção. Mas eu coloco como a maior decepção a derrota do Bahia em casa para o Nacional. Essa eu coloco como a maior decepção, a derrota do Bahia em casa para o Nacional. Então, vamos aqui para a classificação. Grupo A, que é o grupo do campeão, o Botafogo é o terceiro colocado com 6 pontos. Hoje estaria fora das oitavas de final. Mas o Botafogo tem 2 jogos em casa para definir a sua situação. E os 2 jogos contra os 2 times que estão na frente. Estudiantes e Universidade do Chile. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Estudiantes em casa e fecha em casa contra a Universidade do Chile. Bom, o Botafogo só depende dele. Ganhou as 2, está classificado. O problema é que o Botafogo não está jogando nada. Botafogo, na quarta rodada, na terceira colocação, é decepção. Grupo B não tem ninguém. Grupo C, Flamengo é o terceiro colocado com 5 pontos. Flamengo joga as 2 em casa contra LDU e Deportivo Táchira. A próxima rodada pega o LDU em casa e fecha com o Deportivo Táchira. Se o Flamengo perder, o Flamengo está eliminado. O Flamengo perder, está eliminado. Que dificilmente o Central Córdoba vai perder para o Deportivo Táchira. Apesar do time do Central Córdoba ser limitadaço. Mas o Flamengo não vem jogando nada. 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 A torcida do Flamengo é uma torcida chata. Eu torço pro Flamengo, mas é uma torcida chata, uma das mais chatas.
Há 2 rodadas atrás, o Felipe era a nível europeu. Hoje, 2 jogos depois, o Felipe já não presta. O Felipe já não presta. Já estão pedindo o JJ. Torcida chata do cacete, a torcida do Flamengo. Imagina, aí somos um time gigante. Não, o clube é até gigante. Agora a torcida não é não. A torcida não é. Imagina se a torcida do Real Madrid, do Barcelona, do Arsenal, dos gigantes europeus fosse igual do Flamengo. De 6 em 6 meses pedindo um técnico. Ah, porra. Que torcida chata do caralho, mimizenta do cacete, pô. Fase passa, pô. Fase passa. Então vamos lá. O Flamengo tem a próxima partida contra a LDU. Se o Flamengo ganhar da LDU, a coisa clareia. Porque o Flamengo joga com o Deportivo Tátira. Porém, a situação do Flamengo é mais complicada que a do Botafogo, porque o Flamengo tem que ganhar as duas, não pode empatar, se empatar tá fora. Fora mesmo, matematicamente. Mas tem que fazer um saldo de gols. Então o Flamengo tem que ganhar e fazer saldo de gols. O Botafogo basta só ganhar. O Botafogo não precisa de saldo de gols, basta ganhar. O Flamengo precisa ganhar e fazer saldo de gols. É complicada a situação do Flamengo. Hoje, eu não acredito na classificação do Flamengo. Hoje, eu não acredito na classificação do Flamengo. Tá? Acredito na classificação do Botafogo, apesar de não estar jogando nada. É melhor. Hoje, para mim, Botafogo e Flamengo não vão se classificar. Hoje. Mas se eu tivesse que apostar em um para se classificar, eu apostaria no Botafogo. Porque não precisa de saldo de gols. Se ganhar de 1-0, 1-0, se classifica. Agora o Flamengo não. O Flamengo tem que fazer saldo. Tá? Então, essa é a situação. Temos o São Paulo na liderança do grupo D, muito bem, obrigado, graças a Deus, um brasileiro representando. Está ali com 10 pontos, só depende dele. São Paulo só depende dele. A próxima partida do São Paulo é contra o Libertad em casa, e aí pode definir a sua classificação, chegando a 13 pontos, ninguém pega mais. Né? Porque o Alianza Lima está a 6 do São Paulo, tem ali um saldo de gols. Então, na minha opinião, o São Paulo já está classificado. Na minha opinião, o São Paulo já está classificado. Só vai definir se é primeiro ou segundo. Então, na minha opinião, São Paulo já está classificado. Só vai definir se vai ser primeiro ou segundo. Grupo E é o grupo do Fortaleza, é o grupo ainda que não tem definição. Fortaleza é o segundo colocado, se recuperou bem, com 7 pontos ali junto com o Racing, mas tem um Bucaramanga com 5. Mas o Fortaleza vai caminhando bem para sua classificação. O próximo jogo do Fortaleza é contra o Bucaramanga. É contra o Bucaramanga. Bom, é em casa. Se o Fortaleza ganha do Bucaramanga em casa, está classificado. Que aí vai abrir 5 pontos para o Bucaramanga. Hoje tem 5 pontos do Colo-Colo. Então, próxima partida, Fortaleza ganhou do Bucaramanga, está nas oitavas de final e vai definir se vai ser primeiro ou segundo colocado. O Bahia é o primeiro colocado do grupo F e o Internacional é o terceiro, só que não tem nada definido. Pode se classificar os 2 brasileiros, pode se eliminar os 2, pode se classificar apenas um. O Bahia é o primeiro, Atlético Nacional é o segundo, Internacional é o terceiro, Nacional é o quarto. Tudo indefinido. O Bahia joga as 2 próximas partidas fora. Joga contra o Atlético Nacional e depois contra o Internacional em casa. Esse último jogo entre Bahia e Internacional pode definir a classificação de um dos 2. Ou, dependendo, dando empate, pode eliminar os 2. Então a gente pode ter os 2 brasileiros eliminados na última rodada. Por incrível que pareça. Mas temos o Bahia ali na liderança, só depende dele. O Bahia ganhou as 2, se classificou. Dependendo, ganhou uma, empatou a outra. Mas esse grupo F, que é o grupo da morte, está tudo realmente embolado. E é por isso que é o grupo mais difícil, é o grupo da morte. Grupo G é o grupo do Palmeiras, melhor, disparado, já está classificado, porque o Palmeiras tem 12 pontos, o segundo colocado
tem 4, o terceiro colocado tem 4. Então, o primeiro classificado, primeiro e único classificado da Libertadores se chama Palmeiras. Primeiro e único classificado matematicamente da Libertadores se chama Palmeiras. Palmeiras é disparado o melhor time da competição. Tá? Palmeiras já está classificado, único classificado. E no grupo H não temos brasileiro. Então, destaque, obviamente, ao Palmeiras, né? E a decepção, obviamente, se chama Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo são as decepções brasileiras. E são os times, os dois times, que correm mais risco de não avançar. Hoje, o time que se eu tivesse que apostar em não se classificar para as oitavas de final, eu apostaria no Flamengo. Hoje, quem é que você acha que não se classifica para as oitavas de final? Clube de Regatas Flamengo. Então tá aí a minha análise sobre a Libertadores 2025, quarta rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!